Senhoras e senhores, bom dia. E vamos começar o nosso momento. Sejam bem-vindos à cidade de Serra Talhada, ao Sertão do Pajeú, à Academia de Letras do Sertão Pernambucano, a Alesc. Somos escritores e empreendedores culturais com algo em comum: a sintonia com o sertão pernambucano. A academia pertence ao sertão pernambucano, que está dividido em 6 sertões: Sertão do Araripe, Sertão do Pajeú, Mochotó, São Francisco, Itaparica e Sertão Central. Daremos início à sessão solene de posse dos acadêmicos, conforme a seguinte relação de empossados e seus respectivos patronos. Convidamos a comissão de acadêmicos para conduzir os novos acadêmicos aos seus lugares. João Biancó Neto. João Biancó Neto nasceu em Tapetim, Pernambuco, em 1º de novembro de 1967. Escritor, jurista e genealogista. Construiu sua trajetória intelectual a partir de profundo vínculo com o sertão, suas raízes familiares e a valorização da memória como elemento essencial da identidade humana. Filho de Eli Biancó de Lima e Hilda Lopes Biancó, traz em sua formação os valores familiares, a ética e o respeito à história dos que o antecederam. É pai e avô, papéis que exerce com orgulho e que reforçam sua visão de continuidade, legado e responsabilidade entre gerações. Graduado em Direito e pós-graduado na área jurídica, alia o rigor técnico do direito, a sensibilidade da literatura e ao olhar investigativo da genealogia. Como escritor, é autor de diversos livros, dos quais transita por reflexões filosóficas, sociais, culturais e humanas, sempre com forte identidade regional e linguagem acessível. Na genealogia, dedica-se ao estudo das linhagens familiares, à preservação da memória histórica e à compreensão das origens como fundamento da identidade individual e coletiva, reconhecendo a genealogia uma ponte viva entre passado, presente e futuro. Sua produção intelectual e sua atuação cultural reafirmam o compromisso com a educação, a história, a literatura e a valorização das raízes, contribuindo de forma significativa para a preservação da memória e da identidade do sertão nordestino. João Biancó Neto ingressa hoje na Academia de Letras do Sertão Pernambucano, Alesc, ocupando a cadeira número 14, patrono Jorge Patriota de Lima. E agora, Luana Maria de Lima Nascimento, cadeira número 5, patrono Moacir Santos. Luana Maria de Lima Nascimento, nascida em 1992, é natural, criada e residente em Serra Talhada, no sertão pernambucano. Graduada em licenciatura plena em Química pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, 2010 a 2015. É especialista em Ciências Ambientais pela Autarquia Educacional de Serra Talhada, Faculdade de Formação de Professores de Serra Talhada, entre 2016 e 2018. Atua como docente da Rede Pública Estadual de Pernambuco desde 2016, desenvolvendo seu trabalho de dedicação à formação científica, humana e ambiental de seus estudantes. Antes mesmo da trajetória acadêmica, encontrou na poesia um espaço íntimo de expressão. A escrita surgiu de forma espontânea, como exercício de compreensão dos sentimentos e do cotidiano. Com o passar dos anos, manteve a poesia como diálogo consigo mesma, até que em 2023
apresentou parte de sua produção em forma de cordel na coletânea Alesp, Sertão e Poesia, coletânea 3. Experiência que marcou profundamente seu percurso literário e ampliou seu olhar sobre o fazer poético. Ainda em constante aprendizado, compreende a poesia como arte viva, capaz de traduzir afetos, memórias e identidades, especialmente aquelas enraizadas no sertão. Nos versos, encontrar alegria, satisfação e compromisso com a palavra, reconhecendo na literatura um espaço de escuta, resistência e partilha cultural. Luiz Fernando Nogueira Pereira, cadeira número 30, patrono Luiz Gonzaga. Luiz Fernando Nogueira Pereira, licenciado em História e Pedagogia, é natural de Serra Talhada, também conhecido como Luiz Pancará, liderança religiosa da aldeia Tapuí do Pajeú, município de Floresta. É mestre da cultura indígena do sertão do Pajeú, militante das causas indígenas e detentor dos saberes tradicionais, populares e culturais do povo Pancará. Luiz Pancará ingressa hoje na Academia de Letras do Sertão Pernambucano, Alesp, ocupando a cadeira número 30, tendo como patrono Luiz Gonzaga. Maria Lúcia Alves de Lima, cadeira número 37, patrono Monsenhor Eliseu Duarte Diniz. Maria Lúcia Alves de Lima, pernambucana, triunfense, é pesquisadora dos comeres, beberes e meicias da família triunfense. Escreveu o livro Receitas Deliciosas da Cozinha Triunfense, o cordel Receitas Deliciosas da Cozinha Triunfense, o capítulo 18, titulado O Estela Maris e sua culinária, do livro O Colégio Estela Maris, um talento de patrimônio material, do organizador Antônio Timóteo Sozinho, artigo A Gastronomia Triunfense, publicação do documentário Triunfo, um lugar de encanto e beleza. Prefeitura Municipal de Triunfo, e a poesia veio conhecer Triunfo. Prefaciou livros das escritoras Diana Rodrigues Lopes e Antônia Paiva da Silva Guerra. É professora pós-graduada em Administração Escolar pelo CETEB Brasília, Distrito Federal, e Psicopedagogia pelas faculdades integrantes de Patos, FIP, Paraíba, em Livro Brasileiro de Cidades Livres pela Universidade da Cidade de São Paulo, e em regime de previdência própria pelo Centro Brasileiro de Estudos Previdenciários, CEBEP, Pernambuco. Implantou o Conselho e o Sistema Municipal de Educação. Foi presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Triunfo Prévio, presidente da Associação Pernambucana de Entidades Públicas de Previdência, APEC, membro da Associação Nacional de Previdência dos Estados e Municípios, ANEPREM, sócio da Academia Triunfense de Letras e Artes, profere palestras e oficinas de gastronomia, sustentabilidade ambiental, educação especial e cultura previdenciária. A escritora ingressa hoje como membro efetivo da Alesp, Academia de Letras Pernambucana, ocupando a cadeira de segue patrono, Monsenhor Eliseu Duarte Diniz. Maria Maísa Cavalcante, cadeira número 27, patrono Ariano Suassuna. Maria Maísa Cavalcante, nascida em 20 de março de 1989, é educadora, escritora e pesquisadora da área da educação, com atuação voltada à docência, à formação humana e aos valores cristãos. Sua trajetória é marcada pelo compromisso com uma educação transformadora, fundamentada na ética, na sensibilidade humana e na valorização do ser em sua integralidade. Dedica-se à produção de materiais didáticos, projetos educacionais e textos que compreendem a leitura e a escrita como instrumentos de emancipação social, cultural e espiritual. Autora de obras que dialogam com a educação,
fé e prática pedagógica, entre elas escola, o campo missionário, inteligência emocional versus fruto do espírito e projetos educacionais, uma ferramenta facilitadora do processo de ensino e aprendizagem. Maísa Cavalcante também se destaca como cordelista, preservando e difundindo a tradição literária nordestina por meio da palavra escrita. Seu ingresso na Academia de Letras Santana Pernambucana, Alesp, ocupando a cadeira número 27, hoje o patrono é Ariano Suassuna, reafirma seu compromisso com a cultura, a educação e a literatura, especialmente na valorização da identidade sertaneja e do legado humanista da palavra. Maria Verônica da Silva, cadeira número 23, patrono Patativa da Saré. Maria Verônica da Silva nasceu em Verdejante, Pernambuco, em 1989. Reside em Serra Talhada, Pernambuco, onde recebeu o título de cidadã honorária e cursou a faculdade. Cresceu na zona rural e estudou nas escolas públicas professor Pedro Timóteo e Oswaldo Bezerra. Concluiu o ensino médio no Colégio de Veras, no município da sua cidade natal. É bacharel em administração pela UFRPE e MBA em liderança e coaching da gestão de pessoas. Começou a escrever ainda na adolescência. É autora dos livros Mergulho Profundo no Mar da Poesia, O que a alma enxerga espelhado em versos e Vagões de Memórias. Ela deve escrever: encontra nas palavras da motivação, voz para os sentimentos contínuos, refúgio para a alma e traz todo o canto da poesia para o leitor. Além da poesia, os contos, cartas, crônicas e cordéis também fazem parte do seu repertório. A escritora ingressa hoje como membro efetivo da Alesp, Academia de Letras Santana Pernambucana, ocupando a cadeira número 23, tendo como patrono Antônio Gonçalves da Silva, Patativa do Assaré. Atualmente está cursando letras pela UFRPE UAST. Zuleide Vieira de Lima Feitosa, cadeira número 36, patrono João Ferreira de Lima. Zuleide Vieira de Lima Feitosa tem experiência como diretora, gestora e coordenadora do projeto Atlis. Origem de agricultura, reside em Serra Talhada desde 1976, pesquisadora, historiadora, radialista, com experiência de 1983 a 2004, como locutora, operadora de áudio das emissoras Rádio A Voz do Sertão AM e Rádio Líder FM Serra Talhada, diretora de base dos sindicatos radialistas do Pajeú, por 6 anos, sede em Recife, Pernambuco. Formação acadêmica: graduação em História Geral pela FAPOR, Faculdade de Formação de Professores Serra Talhada, graduação em Serviço Social Unip, especialização em História Geral, Psicopedagogia, Gestão e Coordenação de Projetos pela Faculdade de Anchieta, qualificação profissional nos cursos de Informática, Comunicação, Fotografia apresentada, avaliação de ensino-aprendizagem no ensino fundamental de História, no estudo de caso na Escola da Rede Municipal de Ensino em Serra Talhada. Participação em filmes como o filme Nova York, diretor de pontilhado cinematográfico e produções culturais e artísticas limitadas, Léo Tabosa, e outro filme Lampião, Fogo Castelo Grande, terminou Mal Williams de Souza, espetáculo Massacre de Egito, Morte do Lampião, na música coral Anitta Vilarim, Contral, grupo como Lampião, como produtora cultural, atriz e animadora e fundadora do GTMAC, grupo teatral musical As Meninas e Cia, apresentadora de programa da Rádio Boa, a bonitinha da cidade desde 2017, youtuber e influência digital,
Em 2022, lançou pelo grupo de autores seu primeiro livro do gênero, Cordel, Tião e o Boi Diamante. Em 2025, autora o lançamento do livro Cordel Alto Natal, também lançamento, mediadora e organizadora da antologia Fora da Caixinha. Sou de ligação hoje com o mesmo título da Leste, Academia de Medicina Pernambucana, da cadeira número 36, patrão João Ferreira de Lima. Então é isso, pessoal. Bem-vindos mais uma vez. E agora vamos com a mesa. Ao momento, momento. Tirar foto, Tirar foto, mãe? Vou tirar foto. Agora vamos para a posição da mesa. Então eu convido a primeira secretária da LESP, a acadêmica Kelly Cirilo da Costa. O segundo secretário, o acadêmico Amarílio Souza. E a tesoureira da LESP, Cecília Souza. Declaro aberta a sessão solene de posse dos acadêmicos da Academia de Letras do Sertão Pernambucano, a LESP. Neste momento, vamos para a execução do hino nacional brasileiro. Desses são as mãos de pátria amada, Brasil.
Olá, pessoal. Antes da sequência, convido todos os outros membros efetivos da Alesp para compor a mesa. Nesse momento, eu convido a acadêmica Kelly Cirilo da Costa para fazer um discurso, discursar. Esse é o discurso de recepção aos novos acadêmicos. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Alesp, Academia de Letras do Sertão Pernambucano, Gilberto Gomes de Lima, prezados confrades e confreiras, distintas autoridades, familiares, amigos, senhores e senhoras presentes nessa solenidade de posse dos novos membros da Alesp, Academia de Letras do Sertão Pernambucano. É com imensa honra e alegria que estamos reunidos hoje, não somente para empossar os novos membros que farão parte do corpo acadêmico da Alesp, mas também para expressar nossa gratidão e orgulho por receber confrades e confreiras tão dedicados à cultura e a propagar a arte em sua mais diversa beleza e encantamento. Essa academia vem desde a sua fundação em 18 de setembro de 2010, primando pela multiplicidade e valorização de diversas manifestações artísticas, seja na literatura, na música, na historicidade, na sociocomunicabilidade, que fortalecem a disseminação da arte, da reflexão poética e da ética, do compromisso com a sociedade e a pluralidade artística, que incentivará e deixará legados para as novas gerações. Quero deixar para a reflexão dos novos acadêmicos um versículo do livro de Gênesis, capítulo 12, que diz: "Se tu uma bênção". A responsabilidade social e cultural de um acadêmico é grande, pois suas obras estarão sob olhares de outras pessoas e podem e devem ser fonte de inspiração, de reflexão e agregar valores. Vocês irão pavimentar seus próprios caminhos e servir de fonte artística e cultural para apreciadores da literatura e de ponte para despertar em outros cidadãos o encantamento pelas letras, pela música, pelas ideias que vocês defendem com propósito e ética. Esperamos que vocês possam, juntamente com os demais acadêmicos já empossados, contribuir de forma estimulante, com trabalho e dedicação, para o engrandecimento desta academia e para a promoção da cultura em nosso município, Serra Talhada, nosso estado e nosso país. Que haja inspiração para essa promoção de saberes, de despertar de sentimentos, esse voo magnífico que permeia a construção de textos poéticos, de ideias, de registros que comporão o patrimônio cultural desta nação. Sê tu uma bênção e deixa pegadas como farol para que as gerações compreendam tua mensagem. Deleitem-se
na tua poesia. Guiem-se pelas linhas intencionais e emocionais de um escritor apaixonado pelos mecanismos que conduz uma obra literária e suas nuances. Os acadêmicos da Alesp dão as boas-vindas aos novos e hoje empossados em suas cadeiras, confrades e confreiras da Academia de Letras do Sertão de Pernambuco. Sigamos juntos, de mãos dadas, e poesia na alma, para o fortalecimento e valorização da nossa cultura. Sejam todos muito bem-vindos à Alesp. José Biancó, Luana Maria, Luiz Fernando, Maria Lúcia, Maria Maísa, Maria Verônica, Zuleide Vieira. Sejam todos bem-vindos. Obrigada a todos. Obrigado, Kelly. Agora, vamos dar sequência com o pronunciamento dos novos acadêmicos. E vamos começar por João Biancó Neto. Senhoras e senhores, estimadas, estimados, confrades e confreiras, é com profunda honra e gratidão que passam a ocupar a cadeira 14 da Academia de Letras do Sertão de Pernambuco, Alesp, tendo como patrono o ilustre Jó Patriota de Lima, figura marcante da cultura, poesia, do compromisso com o sertão. Assumir esta cadeira é muito mais que um reconhecimento literário. É um chamado à responsabilidade de preservar, valorizar as raízes da nossa terra, a memória dos que transformaram palavra em legado e espírito sertanejo que inspira a arte e o saber. É com profunda emoção e sincera gratidão que tomo posse hoje na cadeira 14, Jó Patriota de Lima, patrono desta cadeira. Simboliza o amor à literatura e à identidade sertaneja. Seguir seus passos é perpetuar o brilho de uma história feita de versos, de luta e de amor pela cultura do nosso povo. Me honra tomar posse nesta respeitável Academia de Letras. Honra que me aproxima da história, da memória, da responsabilidade cultural que esta academia representa. É a celebração de uma caminhada construída em palavras, com frases, com linhas, sonhos, disciplina e fé. Agradeço a esta augusta instituição pela confiança depositada em mim. Ao assumir esta cadeira, sinto o peso suave e nobre da responsabilidade, da continuidade ao legado de quem me antecedeu, preservar a memória do nosso patrono e contribuir para que a literatura siga iluminando caminhos, reunindo, unindo gerações. Rendo minhas homenagens ao patrono Jó Patriota, cuja trajetória intelectual e humana permanece viva como um farol que nos guia. Carregar o seu nome não é apenas um título, é um compromisso com o zelo de continuidade, de respeito ao legado que ele contribuiu com dedicação, sabedoria, amor e palavras. Este momento transcende a conquista pessoal. É um tributo à palavra, à memória e à força do sertão, que pulsa em cada verso, em cada história, em cada livro e em cada alma que escolhe a literatura como forma de eternizar sua gente. Assumir esta cadeira é comprometer-se com a continuidade
de um legado. Jó Patriota foi exemplo de dedicação à cultura e de amor à terra sertaneja. Honrar seu nome é cultivar o mesmo espírito de resistência, poesia, autenticidade que marcou sua trajetória. Neste instante, trago comigo o compromisso de fazer da cadeira 14 um espaço de diálogo entre o passado e o presente, entre a tradição e a modernidade, onde o sertão continua sendo celebrado com orgulho e emoção. Hoje, sinto que não entro apenas em um espaço físico, mas em uma tradição feita de letras, de ideias, de memória e de compromisso com o crescimento intelectual de nossa sociedade. Agradeço profundamente também a minha família, que aqui estão presentes. Não está presente a minha mãe, que eu queria muito que ela estivesse presente, mas não tive a oportunidade de trazer para si. Sempre que acreditaram na minha força, da minha voz, da minha escrita, mesmo quando ainda aprendi a ouvir o chamado desta. Aos amigos que de perto ou de longe celebram comigo esse instante, aos membros desta casa e a todos que de alguma forma inspiram cada verso, cada ideia, cada silêncio, que transformam em palavras. Fazer parte desta academia é reafirmar meu compromisso com a cultura, com a leitura, com a história e com a beleza que habita a expressão humana. É assumir que a literatura não é apenas um ofício, é uma missão de sensibilidade à memória e à transformação. Que eu seja digno desta cadeira, que as minhas palavras honrem esta casa e que possamos juntos continuar construindo pontes de conhecimento e esperança através da linguagem. Amo a genealogia, me sinto um genealogista, porque aprendi que a dedicação nos transforma no saber. Foram mais de 12 anos de pesquisa para publicar meu primeiro livro. Depois criei gosto e vieram outros na área do direito, da poesia e de biografias. Vou homenagear o meu patrono neste instante. Apesar de ser de uma família de poetas, mas não faço poesia, mas vou tentar aqui, mesmo sem a rima, mas vou tentar homenagear Jó Patriota. A palavra é o vento que sopra sobre o coração do sertão, transformando silêncio em poesia e memória em eternidade. Jó Patriota de Lima. Hoje, o sertão veste de letras, o sol testemunha antiga das palavras, ilumina o caminho de poesia e memória. Assumo com coração e verso e alma agradecida a cadeira 14 de letras do sertão de Pernambuco, a LESP, onde repousa o nome eterno de Jó Patriota Lima, patrono que fez da palavra um altar de fé e certeza. Não é apenas uma cadeira, é um chão de raízes, é um canto que ecoa nas veredas da história, é a continuidade de um sonho que nasceu entre o barro e a brisa do sertão. Jó Patriota plantou versos na alma do povo, fez da poesia uma forma de resistência e do sertão um livro aberto ao infinito. Hoje, sinto-me sob sombra do seu legado, com o compromisso de fazer florescer novas palavras na terra que nunca cansa de criar poetas. Que a cadeira 14 seja morada da emoção, tempo da cultura e voz eternizada sertaneja. Porque aqui, onde o verso sopra sabedoria e o chão guarda memórias, a palavra é semente e o sertão sempre fértil continua a florescer. Passo neste momento a fazer uma dedicação final. Dedico esta conquista à minha mãe, que infelizmente aqui não está, mesmo no meio das brusmas do esquecimento, me ensinou o valor da ternura e da palavra que cura, a ela que me deu vida e inspiração, aos poetas que vieram antes abrindo caminho à alma da terra, e a todos
os que acreditam no sertão também é feito de sonhos, de memória, de luta e de amor. Que este acento na imortalidade das letras seja também um gesto de gratidão à vida, à família, à poesia e a Deus, por permitir que minha voz se una ao coro dos que fazem do sertão um poema eterno. Que eu honre a cadeira 14 com dignidade, que eu honre o nome de João Patriota de Lima com respeito, e que as minhas palavras possam somar-se a tantas outras que aqui estão, que já ecoam nesta casa, fortalecendo nossa missão de preservar, promover, celebrar a literatura. Muito obrigado. João Bianco Neto. E agora eu convido à mesa Luana Faria de Lima Nascimento. Senhoras e senhores, ilustres membros da Academia de Letras do Sertão Pernambucano, familiares, amigos e convidados, recebo com profunda honra e gratidão o ingresso nesta academia, que valoriza a arte, a cultura e a poesia sertanejas. Pois fazer parte da Alesp é mais do que um reconhecimento, um desafio e um compromisso. E honra maior de pertencer à cadeira 5 de Moacir Santos. Gostaria de falar um pouquinho sobre sua história. Moacir nasceu em 26 de julho de 1926, no sítio Machicheiro, no município de Serra Talhada, Pernambuco, e foi registrado no cartório de Vila de Bom Nome, município de São José de Belmonte. Faleceu em 6 de agosto de 2006, aos 80 anos de idade, na Califórnia. Foi compositor, maestro, arranjador, multi-instrumentista e professor, reconhecido como um dos grandes nomes da música brasileira, com destaque no Afro-Jazz. Com pouca idade, perdeu a mãe, que faleceu na cidade de Flores, e foi criado pela tia desde então, até que retornou para Serra Talhada, já adolescente, ingressando na banda filarmônica Vila Belense, em 1940. Teve contato com a música ainda na infância, onde demonstrou desde cedo um talento natural para tocar instrumentos que aprendeu, praticamente sozinho. Mas foi quando participava de pequenas bandas vocais, fanfarras, bandas militares e orquestras de circo, que começou a desenvolver sua sensibilidade musical. Em 1947, ele se tornou líder da Jazz Band da Rádio Tabajara, em João Pessoa, Paraíba. E na sequência mudou-se para o Rio de Janeiro, onde construiu sua carreira como maestro e arranjador da Rádio Nacional. Lá trabalhou com diversos artistas e desenvolveu arranjos inovadores. Ele também foi professor de grandes músicos brasileiros, como Nara Leão, Sérgio Mendes, Milton Nascimento, entre outros. E nos anos de 1960, mudou-se para os Estados Unidos, onde continuou sua carreira compondo trilhas sonoras para o cinema e lançando discos de grande prestígio internacional. Moacir Santos ficou conhecido por unir a música popular brasileira com jazz e elementos da música erudita, formando uma mistura entre um mundo simples, com coisas que lhe impressionaram, e um mundo sofisticado de um palco que expressava a magnitude dessas coisas. Talvez por isso sua obra mais famosa é o álbum Coisas, de 1965, considerado um marco na história da música instrumental brasileira. Embora tenha sido mais reconhecido fora do Brasil durante boa parte da carreira, recebeu diversas homenagens de vida e, após sua morte, passou a ser reconhecido como um dos maiores músicos brasileiros, levando sua essência pernambucana para todo o campo. Moacir, conhecido como Ouro Negro, foi um gênio da música brasileira e afro-brasileira, que rompeu fronteiras e mostrou por onde passou a força criativa do Brasil, do Nordeste, do sertão pernambucano. Sua obra é uma verdadeira lição de arte, sensibilidade, inovação e ancestralidade, e principalmente da valorização das suas origens e da sua humildade. Em
quem ainda não ouviu todas as coisas que ele deixou para nós, não sabe a importância que teve numa sessão para o mundo. E para finalizar, gostaria de dizer que ingressar nesta academia reforça em mim o desejo de continuar aprendendo, com humildade, e fortalecer a responsabilidade de quem acredita na palavra como uma forma de pertencimento, memória e coragem. Agradeço ao LESP pela acolhida, aos acadêmicos e acadêmicas que mantêm viva esta instituição, a minha família aqui presente. Meu irmão, meus amigos, e a todos de forma que caminharam comigo até aqui. Alguns de vocês, principalmente, ao professor Marinho em especial, eu tenho chamado de poetisa a primeira vez, o professor conhece a todos presente. Que eu seja digna desta cadeira, que tem um peso enorme com a história que vocês acabaram de ver de Nossa Santos. E que meus versos sejam ponte para o sertão, a educação e a poesia. E por fim, em 2015 eu escrevi o seguinte: busco no distante algo que não tenho, algo grande que em sonho não tenho. Nada que me arrependa, mas que de certo não creio. Algo que me surpreenda, que não tenha receio. Ainda coragem não tive, pois sei que longe deve estar. Apenas em sonho não tive, e estive pertinho de lá. E 10 anos depois estou aqui, cheguei. Muito obrigada. Obrigado, Moura. Agora, ouvindo Luiz Fernando Nogueira Pereira. Bom dia a todos, né? Todos eu vi os colegas, não tem como se emocionar, né? Depois de ouvir as palavras dos colegas, não tem como a gente não se emocionar, né? Então, eu sou Luiz Fernando Nogueira Pereira, sou filho de Wilma Nogueira do Nascimento e do Luiz Pereira da Silva. Minha mãe está compartilhando comigo, meu pai já tombou, né, já não falecido, mas eu agradeço muito a eles e principalmente aqueles que vieram que é a minha pessoa, aos pajés da Serra do Arapuá, os pajés da Serra do Humano, os pajés da Serra Negra e os pajés que deram nome a esse rio, e Rio Pajeú. Então, antes de iniciar minha fala, eu agradeço muito a eles por me prepararem, meus avós, que já são tombados, aos meus encantados que sempre me alumiam. No dia de hoje, o Caboclo Pena Branca, que é o dono da minha cabeça, é quem eu peço sempre que alumeie boas pessoas para estar me dando orientação e fazer parte do ciclo da minha vida. E eu acredito que ele sempre está comigo, porque eu encontro sempre pessoas iluminadas para estar me dando conselhos, direcionamento e força na minha luta, uma luta que não é tão fácil. Quando a gente tem liderança indígena, e principalmente na nossa que somos detentores de saberes, a gente paga um preço que é a nossa liberdade, a nossa privacidade e a questão de ir e vir, porque a gente sempre está rodeado de pessoas próximas, a gente se torna pai do povo, pai da etnia. Então, em nome de Ilza Brito, eu saúdo toda a mesa, né? Nossa prima, minha prima, uma mulher indígena, que também incentivou, desde sempre. Luiz, escreve, Luiz, transforma o saber oral na forma escritas, e eu acredito que hoje é o momento que foi esse reconhecimento, veio através dessas palavras, como também Dona Diana, em triunfo, sempre um braço forte, Cecílio, sempre me ajudou quando eu tive algumas dúvidas, né? Em nome de Gilberto Gomes, salvo todos os homens na mesa, porque também é uma pessoa que compartilha da minha luta e sempre eu busco
conselho com ele também, até na questão de algumas dúvidas de recursos tecnológicos, já que eu não domino, mas eu sempre procuro pessoas que têm saber e que é de confiança. E aí, Gilberto, eu agradeço. Tem o Benedictus ali, que também é da minha terra, sou da Feira Jardinando, minha família mora lá. Recentemente a gente compartilhou uma produção de audiovisual, que é o filme Os Encantados, que eu fiz no papel do Caboclo Sete Flecha, e ele veio como o papel do cigano, né? Então quero saudar também os benemitas que estão aqui, e todos que vieram do Alto Pajeú, do Meio Pajeú, do Baixo Pajeú e das margens do Rio São Francisco, para estar fazendo essa presença e compartilhando o dia de hoje com a gente. É muito gratificante quando foi decidido que eu ficaria com a cadeira número 30, porque meu nome é Luiz, não é um nome escolhido em vão, foi isso em homenagem a Luiz Gonzaga, porque quando eu nasci, o nome que estava mais em evidência era Luiz, o sucesso de Luiz Gonzaga e ser uma pessoa de Pernambuco. E aí, enquanto sertanejo, família de sertanejo, escolheram que o meu nome ia ser Luiz. O restante foi escolhido depois, outro processo, que teve alguns desmontes no meu registro, mas desde a barriga da minha mãe, meu nome era Luiz. E aí, quando eu fui buscar depois na genealogia, meu bisavô era Luiz, meu pai é Luiz, e eu também tenho outro irmão que se chama Luiz. Então, esse nome Luiz está bem forte da minha família. E sobre Luiz Gonzaga, como a gente é da zona rural, e geralmente é difícil acesso, mas a gente tem um rádio. E aí, nossos dias é embalado, e não boa parte, pelas músicas de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga que imortalizou o Nordeste, principalmente Pernambuco, o Rio Pajeú, o Rio do Navio, o Riacho do Navio, o Riacho do Navio, o Rio São Francisco e tantas outras belezas que temos em nossa região. E aí eu criei, escutando a fauna, a flora, Luiz Gonzaga, falando aí um pouco dos encantados, mais da forma dele, quando ele trazia Caribamba, que é o encantado das águas. Eu sou filho do Pajeú, não sou povo da Caatinga com as águas, temos forte ligação com as águas. E Luiz Gonzaga trazia tudo isso aí. E nós, mesmo sendo povos analfabetos, eu sou a quinta geração, sou o quarto, a minha família tem curso superior, mas o restante não tem, mas tinha esse saber que foi passado através dessa sabedoria popular sertaneja, que o nosso povo tem muito isso. E Luiz Gonzaga estava muito presente, que trazia essa questão da parteira, a importância da parteira, e foi, eu fiquei nesse meio. E quando surgiu a cadeira do Luiz Gonzaga, número 30, eu digo, é essa que vai ser a minha. E aí, de fato, estou aqui hoje, agradeço o destino, por conduzir tudo e dar tudo certo. E aí eu trago um pouquinho da biografia de Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga nasceu em 1912, faleceu em 1989. Eu sou de 89, porém nasci em fevereiro de 89. Ele já faleceu em agosto, que eu vou falar lá na frente. Conhecido como o Rei do Baião, foi um dos artistas mais influentes da música brasileira. É responsável por apresentar a cultura e os ritmos do Nordeste, como o baião, o choque e o chachado, para todo o país e até fora do país. Nascido em 13 de dezembro de 1912, na cidade de Exu, Pernambuco. Filho do mestre Januário, um sanfoneiro de 8 baixos, com quem aprendeu a tocar ainda criança. Aos 18 anos, após uma desilusão amorosa e ao conflito com o pai da moça, Luiz fugiu de casa e se alistou ao exército, onde serviu por quase 10 anos e viajou por todo o Brasil como corneteiro. No Rio de Janeiro, ao sair do exército em 1939, decidiu viver da música. Tocava sucessos estrangeiros, sambas, em bares e cassino. No programa de calouro de Ari Barroso, tocou Vira e Mexe e tirou nota máxima. Percebeu que o público tinha saudade das raízes nordestinas e passou a adotar o traje de vaqueiro, o chapéu de couro
como marca registrada, e o Gibão. Em 1947, lançou sua obra-prima, Asa Branca, parceria com Humberto Teixeira, tornando-se o hino oficial do Nordeste, narrando a dor da seca e da migração. Ele consolidou o trio de forró moderno com sanfona, zabumba e triângulo. Foi pai adotivo de Gonzaguinha, outro grande nome da MPB, embora tenha tido uma relação difícil por anos. Reconciliaram-se no final da vida de Gonzagão, em outra turnê histórica, e uma turnê histórica juntos que fizeram. Seu falecimento foi no dia 2 de agosto de 1989, em Recife. E aí, posteriormente, com tantas homenagens que Luiz Gonzaga recebeu, por que não imortalizaram ele, como o Dia Nacional do Forró é celebrado dia 13 de dezembro, juntamente homenageando a data do nascimento de Luiz Gonzaga. Foi mais uma das homenagens que o povo, acredito, do Nordeste clamou e foi imortalizar ele justamente nessa data. O dia que ele nasceu foi o dia que fizeram a homenagem ao Dia do Forró, que inclusive passamos recentemente essa data com tanta manifestação do forró e essa presença, e eu acredito que é a marca histórica, né, que cada um de nós carrega conosco, porque é um rito nosso e é bom de dançar, e onde chega o pessoal tem curiosidade de saber como é o choque do chachado, o choque, o baião, com 2 passos, né, que é o forró mais antigo, e a gente está aqui para mostrar que a gente é sertanejo e que a gente mantém essa cultura. No dia de hoje também eu quero agradecer principalmente a nosso pai Tupã, do ar, né, que é Deus, e por permitir, por a minha voz, poder ter passado um ano tão turbulento de saúde, questão de saúde, mas ele está no poder e nos orienta e sabe todas as coisas. E aí eu estou aqui hoje gravando, trazendo um pouco da minha trajetória, dessa experiência, dessa luta, enquanto detentor de saberes tradicionais e mestre da cultura indígena, porque o meu papel hoje não é só dentro da aldeia, e sim no Pajéu todo. De Brejinho até Itacoruba, eu faço esse percurso, levando a nossa existência, a nossa cultura, a nossa permanência em nossos territórios tradicionais. E aí passei por um procedimento cirúrgico que também corria risco de eu ter perdido a voz. Mas com Deus, os encantados de luz colocaram a mão, minha voz não foi prejudicada. Então eu tenho que agradecer por hoje, porque além dessa voz, agora junto com o pessoal da academia, da Lesp, que sempre incentivou, eu quero, além da oralidade, trazer e imortalizar a escrita, porque a escrita, nós somos povos da oralidade, mas como o tempo está passando e a questão está se atualizando, a gente também precisa escrever. E aí eu quero ser um dos pioneiros, já estou sendo um dos pioneiros, né, a questão de escrever, e quero trazer mais outros indígenas, não só Pancará, mas temos Atipu, Titipã, Cambiuá, que faz parte da gente, Tuxi, Tupalauá, que é lá em Belém, Tuxá, que é em Rodelas, temos que somos famílias, e aí temos bons pessoas contadoras de histórias, e vão orientar e reforçar, enquanto acadêmico, que é importante escrever, que vai servir para a biblioteca, vai servir para o público que vem de fora, e a gente está contando a história nossa. Hoje somos protagonistas da nossa própria história, uma história que tem mais de 500 anos silenciada, né? Então, agradeço pela oportunidade e eu creio que junto com vocês estarei somando e ocupando essa cadeira sempre presente de número 30, como eu já fazia lá atrás, né? Eu menti, né? Altos viajantes nesse Pajéu que já faz, em defesa da nossa cultura. Não é fácil, né, que a gente vê, mas a gente tem esse chamado, e quando a gente tem um chamado, a gente tem que cumprir ele. E eu acredito que cada um de nós hoje está tomando essa posse, a gente tem esse chamado, seja na genealogia, seja na poesia, seja na rádio, no teatro, na escritura, enquanto professores, na questão da culinária, uma culinária rica que é nossa, é um monte de fazer diferente. Temos toda uma dedicatória, leva até um dia para fazer uma comida sertaneja. Então, essas são minhas palavras
agradeço a todos e a todas. Obrigado, Luiz. Agora eu convido Maria Lúcia Alves Lima. Vou levando aqui o papel, mas é porque a letra é grande, mas garanto que não ultrapassa de Letras do Sertão de Pernambuco, ilustres confrades e confreiras, autoridades, senhoras e senhores. Conta a lenda que um menino, tocado pela solidão, ofereceu a um simples boneco a ternura que habitava o coração. No diálogo do afeto, o inerte pareceu ganhar vida, porque até o silêncio responde quando é alcançado pelo amor. Com essa imagem de linguagem da ternura, inicio essas palavras de agradecimento, certa de que somente as almas sabem transformar gestos em permanência e gratidão em eternidade. Tomar posse nessa academia é assumir um compromisso com a palavra, com a memória e com a cultura. Recebo esta honra com gratidão e com a consciência da responsabilidade que ela representa. Esta solenidade tem um significado especial, pois passo a ocupar como primeira titular a cadeira recentemente instituída em homenagem ao triunfense Monsenhor Eliseu Duarte Diniz. E aqui eu gostaria de apresentar à comunidade a família de Monsenhor Eliseu, que ainda existe em triunfo, da segunda e terceira geração. Gostaria que doutor Andréa se levantasse, pois é sobrinha da segunda geração. É conhecida de vocês, médica aqui há mais de 20 anos, e também o acadêmico Hugo Diniz, filho de André, da terceira geração de Monsenhor Eliseu. Inaugurar essa cadeira é um dever de zelo e fidelidade aos valores que lhe dão sentido. Monsenhor Eliseu escreve seu nome na história do sertão do Pajeú, na história de Pernambuco e, por que não, do Brasil, como uma das grandes referências religiosas, educacionais e humanas da região. Natural de Triunfo, exerceu por décadas o magistério espiritual e social que ultrapassou os limites do município, irradiando por todo o sertão. Sua atuação firme na educação, na formação moral, na organização comunitária, deixou marcas institucionais e simbólicas que ainda hoje estruturam a memória regional. Ao dar nome a esta cadeira, a academia reconhece não apenas um sacerdote, mas um homem cuja palavra foi ação, cuja fé foi compromisso e cuja presença tornou-se patrimônio cultural do Pajeú. A Alesp nasce do sertão e projeta-se além de suas fronteiras. Aqui, a palavra constitui-se como um abrigo espiritual e cultural do povo sertanejo. A literatura, nesse território, brota da vida, da oralidade, da história e da identidade do povo sertanejo. Assumo esta cadeira consciente de que as academias existem
para preservar uma memória viva e dialogar com o presente. Honrar o passado é permitir que ele continue iluminando os desafios do nosso tempo. Comprometo-me a honrar o legado simbólico de Monsenhor Eliseu, fazendo da palavra um instrumento de reflexão, ética e humanização, e a contribuir para que essa academia permaneça fiel à sua missão cultural. Recebo esta distinção não como ponto de chegada, mas como ponto de partida. Que minha atuação nesta casa esteja à altura da dignidade da cadeira que ora se inaugura. E eu gostaria de, em breves palavras, dizer um pouquinho de quem foi Monsenhor Eliseu Diniz. Monsenhor Eliseu Diniz é triunfense, nasceu em 1883, filho do comerciante português Manuel de Souza Diniz e sua esposa, Dona Emília Duarte Diniz, conhecida como Dona Maroca. Tiveram 10 filhos e Monsenhor Eliseu Diniz, ele estudou no Colégio Pio Latino em Roma e depois de alguns anos, por razões de saúde, voltou ao Brasil, continuou seus estudos no Seminário de João Pessoa, onde foi ordenado pelo arcebispo Dom Adalto Aurélio de Miranda Henriques, tendo celebrado sua primeira missa em 8 de dezembro daquele mesmo ano. Foi nomeado vigário de Princesa Isabel, em seguida foi nomeado vigário de Santo Antônio do Piancó, na Paraíba, e em 2015 veio para Triunfo, sendo nomeado pelo bispo Dom Augusto Álvaro da Silva, bispo de Floresta, que dirigia a região. E as principais atuações, os principais marcos de Monsenhor Eliseu. Em 15 de setembro, ele fundou a congregação denominada Pia União das Filhas de Maria, para as moças, as quais, quando se casavam, deixavam a congregação. Em 1917, fundou o Colégio Nossa Senhora das Dores, destinado à educação da juventude feminina, onde também, já naquela época, ministrava aulas de música, piano, flores e pintura. Em 1919, fundou a Associação das Almas, que era uma localidade lá no município. Mas um marco muito significativo foi em 1926, quando o município foi acometido pelo surto da peste bubônica, ocasião em que Monsenhor Eliseu, ao lado de Dr. Cordeiro Lima, atuou de forma decisiva na organização e na prestação de socorro aos afetos da pandemia. Com o fim da pandemia, iniciou uma peregrinação por diversos estados do Nordeste, com a imagem de Nossa Senhora das Dores, destinada à arrecadação para a construção de sua igreja, que viria a figurar entre os mais belos e primorosos templos de Pernambuco, que é a Igreja Matriz do Triunfo. Quem não conhece, vá lá visitar, porque realmente é uma coisa que merece todos os aplausos. E em 1937, instituiu a Academia Nossa Senhora das Dores, com finalidade de promover o aprimoramento intelectual e artístico da comunidade, consolidando-se como um marco de destaque da história cultural e educacional do município. Então, como vocês estão vendo, é apenas um resumo. Quem tiver interesse, eu tenho toda uma documentação que vocês podem conhecer deste grande homem. E agradecer aqui pela aprovação, e eu gostaria muito de obter uma ata da aprovação da cadeira, né, porque ela é nova, para que eu possa passar aos familiares. E isto é um marco de orgulho para todos nós e, com certeza, também para Pernambuco. Muito obrigada.
Patrícia. Agora eu convido Maria Marisa Cavalcante. Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos que fazem parte da LESP. É uma honra estar aqui. E, senhoras e senhores, hoje, ao tomar posse da cadeira número 27, na Academia de Letras do Sertão Pernambucano, não recebo apenas um assento simbólico. Recebo um legado que carrega nome, carrega chão e eternidade. Ariano Suassuna. Ariano fez do sertão palavra viva, transformou o chão seco em poesia, o riso em resistência e a cultura do povo em literatura maior. Em sua obra, o sertão não é margem, é centro, não é silêncio, é voz que afirma identidade, fé e pertencimento. Sua escrita brota das raízes populares, dialoga com o erudito e se sustenta na convicção de que a arte é necessidade da alma. Entre o humor e a profundidade, Ariano nos ensinou que escrever é um ato de fidelidade ao povo, à cultura e à verdade. A fé cristã atravessa sua obra como esperança que acolhe. Em seus personagens, a misericórdia vence o julgamento e Deus se revela próximo dos simples, dos esquecidos e dos que resistem. Receba esta cadeira como quem recebe uma missão: honrar a palavra, preservar a memória e escrever com compromisso humano, cultural e espiritual. Com gratidão a Deus, primeiramente, e reverência, assumo esta cadeira. Muito obrigada. Obrigado, Maria Marisa. Agora eu convido Maria Verônica da Silva. Senhoras e senhores, bom dia. Quero saudar a mesa na pessoa do presidente Gilberto. É uma honra imensa estar ingressando na Alesp. E eu trouxe um texto que mescla aqui um pouco da minha história com o do meu patrono. Patativa do Assaré, este nome ecoa nos meus ouvidos desde a infância. Eu, menina, criada no sítio, ouvindo rádio, e já conseguia sentir a emoção das canções que ouvia. Uma em especial que sempre me tocou era uma canção na voz do grande Luiz Gonzaga. Não sei se pela letra, que na sua simplicidade consegue tocar tão profundamente, ou se era a melodia penosa na voz do Rei do Baião. Mas ela tocava o meu coração de qualquer maneira, até quando eu via a minha mãe ou a minha tia cantando. Era um poema em forma de canção que aos poucos adentrava o meu peito. E nos versos que dizia: tão triste e coitado, falando saudoso, no seu filho choroso exclama a dizer: de pena e saudade, papai se queimou, meu pobre cachorro, quem dá de comer? Já outro pergunta: mãezinha e meu gato, com fome sem prato, Mimi vai morrer. E a linda pequena, tremendo de medo: mamãe, meus brinquedos, meu pé de fulô. Meu pé de roseira, coitada, ela é seca, e a minha boneca também lá ficou. Os meus olhos já não comportavam tantas lágrimas, e essas águas corriam como um rio. A gente sabia o que era a seca quando castigava. Eu era só uma criança, mas tinha meu jardim de cravas e rosas, e na seca morriam de sede, secavam até virar pó do irmão seco do terreiro. A canção é Triste Partida. E eu ouvia dizer: foi um poeta lá do Ceará, Patativa do Assaré, quem escreveu essa música e deu para o Luiz Gonzaga cantar. Não foi um mero acaso. Hoje está recebendo Patativa do Assaré como patrono. O destino já me guardava essa surpresa. Segundo o Filho Feitosa, de 2009, Antônio Gonçalves da Silva, conhecido como Patativa do Assaré, nasce de
dia 5 de março de 1909, na Serra de Santana, em Assaré, Ceará. Aos 4 anos, fica cego de um olho, em decorrência de uma doença. Aos 8 anos, Antônio perde o pai. Já em 1921, aos 12 anos, ele vai à escola, porém, passa apenas 4 meses. Em 1922, aos 13 anos, faz os seus primeiros versos. O menino inicia a sua jornada poética. Uma curiosidade interessante, em 1925, aos 16 anos, o jovem vende uma ovelha para comprar sua primeira viola e passa a se apresentar nos sítios e festas e feiras da região. Em 1928, o poeta viaja para Belém, onde ganha o epíteto de Patativa, o Patativa do Assaré. Ele aprendeu apenas a lidar com as letras, mas era um autodidata. E assim aprendeu a ler, sem ponto nem vírgula, como se o ritmo das palavras fosse dado unicamente pela voz. Essa estranha aprendizagem, na realidade, é apenas a expressão profunda da oralidade que caracteriza a cultura popular e a tradição dos poetas repórteres. Com paciência, Patativa lia e entendia os poemas de Olavo Bilac, Guimarães Passos e Castro Alves, seu autor predileto. Apesar de ter nascido num meio muito modesto, descobriu a literatura através também dos folhetos de cordel e dos cantadores, repentistas e violeiros nordestinos. Eu poderia ler aqui uma extensa lista sobre a vida de Patativa, lutas, obras e honrarias, mas na essência do poeta Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré, tendo a natureza e o homem do campo como fonte de inspiração, que cantou em versos e prosa a resignação nordestina diante das intempéries climáticas, a resistência do homem do sertão em defender seu torno natal e, principalmente, tornou-se o paladino da alma do sertanejo e da cultura popular. Isso é o que fez grande. E eu quero agradecer a presença de todos, meus amigos e familiares que vieram me prestigiar, em nome da minha madrinha, Vanderleia, e meu namorado, Lina Freire, que sempre me apoia nessa jornada literária. E estou imensamente grata por ter ingressado na academia. Estou aqui para afirmar o meu compromisso e responsabilidade em contribuir daqui para frente sempre com a academia. Obrigada a todos. Obrigado, Maria Verônica. Agora eu convido Soleide Vieira de Lima Feitosa. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, seres iluminados que somos. Em nome de Gilberto, quero abraçar as confreiras e confrades e estou assim honrada em fazer parte desta instituição, a LESP, a Academia de Letras do Sertão Pernambucano. Pois bem, gente, prezada confreiras e confrades que com dignidade abraçam esta academia, venho por meio deste expressar minha gratidão pela honra de me oportunizarem de ocupar a cadeira número 36, a qual tenho como patrono João Ferreira de Lima. Entendo o quanto é importante estar nesse lugar, que não é sentar numa cadeira, e sim perceber a responsabilidade de continuar na história. Confesso que estou muito contente por eu ter como patrono João Ferreira de Lima. Espero honrar com minhas ações e venho construindo a cada dia juntamente com os meus. O coletivo As Meninas Cicia, que por aqui se encontra Renan Alves, levanta por favor, Renan Alves de Barros, cantor, músico, ator, humorista, e Deblan, músico, e também amigo Marcos Santos. A minha sobrinha, Ágata, que está ali só filmando, cada flecha é uma foto e assim a gente vai. Wilson, um abraço para você. E aos demais amigos presentes.
Verônica também faz parte do coletivo. Continuando aqui a história, resumidamente, trazendo uma fonte de da Casa Rui Barbosa. Sobre João Ferreira de Lima, diz o seguinte: João Ferreira de Lima, 3/11/1902, 19/8/1972. Nascido ao terceiro dia do mês de novembro de 1902, na pequena cidade de São José do Egito, no estado de Pernambuco. João Ferreira de Lima foi autor do mais célebre almanaque popular nordestino, o Almanaque de Pernambuco, lançado em 1936, cuja tiragem anual chegou a ultrapassar 70 mil exemplares. Após a sua morte, em 19 de agosto de 1972, na cidade de Bezerros, Pernambuco, o almanaque passou a ser editado por sua filha Berenice. Sua obra não é muito extensa, porém tem qualidade, onde se destacam pelo menos 2 grandes clássicos da literatura de cordel: Proezas de João Grilo e Romance de Clássicos da Literatura de Cordel, Mariquinha e José de Souza Leão. Além de poeta, ele era astrólogo. Sobre o folheto As Proezas de João Grilo, convém ressaltar o seguinte: João Ferreira de Lima o escreveu originalmente em cestilhas, num folheto de 8 páginas, intitulado As Palhaçadas de João Grilo. Por volta de 1948, a obra foi ampliada para 32 páginas, na tipografia de João Martins de Ataíde, pelo poeta Delarno Monteiro. As estrofes que foram acrescentadas são todas em cestilhas, sendo fácil identificar quais são as de autoria de João Ferreira de Lima. Uma vertente em particular, a ser notada na obra de João Ferreira de Lima, refere-se à crítica e à sátira social, como se pode observar no folheto As Palhaçadas de João Grilo, quando, após responder a todas as adivinhas propostas pelo rei, ele lhe concederia o benefício de instalar-se no castelo. João Grilo impõe à nobreza valores de caráter moralizante, como podemos constar nesse verso. E então toda a repulsa transformou-se de repente, o rei chamou para a mesa com um homem competente. Consigo, dizia João, na hora da refeição: vou ensinar esta gente. Esse então João Grilo é uma imagem do anti-herói, como Pedro Malazarte, João Malazarte e Pedro Queno. Personagens também abordados pelo poeta João Martins de Ataíde, Paulo Nunes Batista e Antônio Papel da Silva, com as perguntas do rei e as respostas de João Grilo, dentre outros. Percorreu vários temas da poesia popular, privilegiando as discussões e pelejas. João Ataíde com João Lima, do qual temos conhecido de 2 edições, uma em Recife em 1921 e outra em Juazeiro do Norte, tipografia São Francisco, 1957. Fonte pesquisada Casa Rui Barbosa. Então, queridos confreiras e queridos confrades e os demais presentes aqui, quero finalizar a minha participação, uma vez que os últimos serão os primeiros, Fernando. Vou então fazer um resumo em forma de versos. Um cordel que eu comecei a fazer, gente, dia 9 do 10. 9 do 10 de 2025, gente. 9 do 10 de 2025, eu comecei a fazer esse cordel, justamente em homenagem a mim, evidentemente, né? Não posso esperar que João faça uma homenagem a mim, eu mesmo estou fazendo. Então diz assim: a radialista, a história da radialista, que queria ser repórter, decidiu ser psicanalista de programa de esporte, com os jovens passistas de Serra Talhada e no desporte, enfrentando muitos desafios, trocando a enxada pela caneta, quando criança pescava nos rios e nas escolas as varetas, junta com as amigas e os tios,
aprendendo a leitura e a escrita. Ela sempre dedicada, segue querendo aprender. Na pesquisa encontrada, a leitura para entender, convido você da calçada. Procure um livro e venha ler. Por isso sei de onde vim, tem cheiro de terra molhada, saúde, mesa farta, enfim. Hoje sigo na caminhada, comemorando o boletim, na posse realizada. Expresso a minha gratidão a todos vocês, às confreiras e confrades, e eu venha honrar com exatidão que as ações se tornem verdades. Sobre o meu patrono João, com harmonia e felicidade. Muito obrigada. Obrigado, Zoleide Vieira. Nesse momento, nós iremos aos pronunciamentos. Essa palavra está bloqueada primeiro à mesa. Se vocês quiserem dizer algo público, sinta-se à vontade. Então, quero expressar aqui a nossa satisfação em receber todos vocês. Pela apresentação de vocês, a gente percebe o quanto vocês vão contribuir com a nossa academia, sempre lembrando da nossa função social. E eu vou só, para não estender muito, ler aqui só um trechinho, uma estrofe de uma poesia que eu fiz. Fiz um mote de poesia que faz parte da nossa segunda coletânea. Inclusive a poesia do nome não faz parte. Ele diz assim: no cultivo da língua e da cultura, brilha leste nas artes do sertão. Aí eu disse: com o zelo da língua portuguesa, derradeira e curta fogo lácio, a raiz da escritura é fácil que a linguagem mantenha a chama acesa. No tocante às artes é coesa, verbaliza beleza na expressão, propalando saber e erudição nos anais da pesquisa e da leitura, no cultivo da língua e da cultura, brilha leste nas artes do sertão. Então, sejam todos bem-vindos e uma boa tarde. Não posso terminar a coisa. Vou falar para começar cobrando logo os neófitos, né? Novos acadêmicos. A gente tem um grande problema nas duas academias que têm sede em Serra Talhada, com relação ao material sobre os patronos das cadeiras. É assim, assumiu na academia, quero conversa com o patrono. Eu tenho muita coisa, acho que de todos os patronos, mas é porque eu tenho uma biblioteca de respeito. E o que eu puder comprar com meus recursos para colocar lá, eu coloco. Mas eu nunca recebo nada assim. A biblioteca da Alesp fica lá na minha casa, no primeiro andar, por falta de uma sede própria. Mas eu não recebo nada para botar nessa biblioteca dos membros das academias, das duas, aliás, da Academia Serra Talhada de Letras e da Academia de Letras do Sertão Pernambucano. Então, eu desperto aí para que vocês pesquisem os patronos de vocês, porque cada um é responsável para falar do seu patrono e sobre o seu patrono. Na Academia Serra Talhada de Letras, se for para falar sobre o poeta Henrique Miranda, vão chamar de Edson. Então eu tenho que ter alguma coisa sobre ele para falar. Na Academia de Letras do Sertão Pernambucano, o patrono da cadeira 3 é o meu pai, José Ribeiro Soares.
também eu sou autoridade para falar. Mas eu escrevi um livro sobre ele. O professor Alberto, quando foi presidente, jogou essa ideia. Vamos escrever um livro, não um livro de fôlego, mas um pequeno livro sobre o patrono de cada uma das cadeiras. Só saiu o meu. Então vamos acordar e vamos cuidar disso. É interessante. As escolas vão pesquisar alguma coisa sobre os patronos e tanto os professores quanto os alunos, eles querem uma coisa palpável. Não é ir fazer entrevista, não, eles querem a coisa na mão, assim, na bandeja. Então fica o meu apelo aqui, logo de cara, assim, alguém deve estar pensando, esse é muito chato, né? No dia da chegada da gente, já vem com essa conversa mole. Mas é porque eu venho, uns 4, 5 anos antes de ser criada a primeira academia aqui em Serra Talhada, eu já estudava, pesquisava para saber como era que se montava uma academia. Então eu venho batendo há muito tempo nessa tecla aí, nessa ideia. Por isso eu faço esse apelo. Bom dia, minha gente. Eu quero pedir permissão aqui para ficar de pé, porque eu sou pequeno, desapareço aqui também, porque eu em pé quero fazer uma saudação especial aos velhos amigos confrades e aos novos confrades que estão acabando de chegar. E essa cobrança dele é muito importante. Parece que então eu quero saudar os meus velhos confrades, né? E aos novos, e que o que Gerson acaba de pedir realmente é uma realidade. Eu pertenço a 15, vou entrar para 16 agora, entre academias e institutos, até internacional, e não falo nada, a não ser a minha língua de sertanejo. Mas é importante, porque a academia, ela deve ser uma fonte de pesquisa, e essa fonte, ela deve estar viva, ela deve ser renovada. Exatamente. E você dizia que não tem uma série. Talvez uma das razões até que dificulte um pouco o trabalho, o andamento de uma academia, não sei. Mas é coisa a pensar, não é, Gerson? Não tem uma série comprada de uma academia. Mas a parte superior da minha casa é cedida. É onde é cedida, não é? Na academia. Então temos uma série, né? Temos. Então, eu até diria que eu estava vendo aqui a bandeira da Lesp, e ela diz que o sertão, essa palavra sertão, é muito pesada para nós, sertanejos. Por quê? Porque nós estamos inseridos nesse sertão. Nesse sertão aqui, corre Rio Pajeú, que nós temos o dia 13, que é o dia municipal de todos os municípios do Pajeú, dia 13 de setembro. Lá em Triunfo nós fizemos um movimento. Mas não é só isso, é pouco, porque o rio está pedindo clemência. Então, uma das funções também da nossa academia é ouvir esse grito da natureza, é ouvir o grito do nosso rio. O rio aqui em Serra Talhada, ele passa aqui, podemos dizer, dentro da cidade. Lá em Triunfo ele passa lá embaixo, no distrito. E em outras cidades, em outras localidades ele corta, mas ele está agonizante. Então eu acho que nós agora, nesse momento, poderemos ver o que a Lesp pode fazer, como tem um nome sertão, não é só pensar, vamos publicar aqui, vamos fazer. Não, vamos ver o nosso terreiro, vamos ver aqui o sertão, a nossa caatinga. Eu fiquei feliz há uns 15 dias, ouvindo que o Congresso vai liberar uma certa importância para a caatinga. Isso é gratificante para a gente.
A nossa caatinga é espetacular, é o único bioma no mundo. E nós somos donos dela. Essa caatinga é nossa. A gente, olha, você vê, Lampião era um filho daqui. O que era que ele dizia? Meu sertão sorridente. Ele olhava para a caatinga e dizia, meu sertão sorridente. Alguém pode dizer, isso é um louco. Como é que uma caatinga é sorridente? Aos olhos dele e ao bem querer dele, a caatinga é sorridente. Então nós vamos agora também, não nos preocupar muito só com escrever, mas vamos cuidar da nossa casa, do nosso sítio, do nosso rio, que é nosso. Esse Pajeú das Flores, que é um Pajeú cheio de poetas, de escritores, de homens de grandes cabeças, de Campos e tantos outros que até no exterior levaram o nome aqui na nossa região. Nós precisamos nos voltar mais para isso. Vamos ver se a gente começa. A gente tem já um trabalho começado com o Pajeú, mas é pouco. Tem que entrar mais pessoas, mais mãos, mais cabeça, mas dizer o rio é nosso. Tudo isso pertence a gente. Nós estamos cuidando. Nós sabemos como é a caatinga, quais são os estados que fazem parte, quais são as plantas que lá estão e os animais. Como é que o homem está acabando a caatinga, cortando, fazendo lenha? Isso é correto? Não. Então, cada um de nós, não só acadêmicos, vocês convidados que estão aqui também, jovens, estudantes, vamos abraçar essa causa. Vamos nos voltar para o Rio Pajeú e para a nossa caatinga. É essa a mensagem que eu trago como pajeúzeira, que sou com muito orgulho e gosto de falar a minha linguagem sertaneja. Gosto de mostrar às crianças que o que elas às vezes dizem, aquelas palavras, que antigamente muita gente dizia, eita, está falando errado. Não. Nossos pais, nossos avós, eles tinham a linguagem dele. É a linguagem sertaneja, é a linguagem catingueira. É nosso. Se os de fora vão defender, por que nós vamos defender a nossa terra, as nossas letras, o nosso espaço, o nosso território, a nossa ancestralidade, como o Luiz briga pela nossa ancestralidade, nossos índios aniquilaram lá em Triunfo. Nós tínhamos essa conjunção de índios, que ele citou, os pimpões e outros levados de floresta, e o que aconteceu? Somos gratos à Igreja Católica, aos capuchinhos que fizeram a colonização, começaram a parte agrícola, deram sentido, conseguiram a Carta de Sesmaria, tem a importância, mas hoje, infelizmente, nós não temos uma panela lá em Triunfo para dizer essa panela pertenceu aos índios caruris, aos donos da terra. Por quê? Porque aniquilaram, porque acabaram, porque só se fala inglês, só se fala. Olha, eu digo a vocês, eu fico com tanta raiva, tudo que inventa é com inglês no meio. Tudo que vai dizer de um eletro desse, de qualquer. É tudo no inglês. Por quê? Se nós temos uma linguagem maravilhosa, se nós somos donos dessa linguagem, por que acabar com o que é nosso? É aqui esse abelha, eu aproveito essa oportunidade. Talvez você diz, a gente está tomando posse, lá vem a mulher com essas cobranças. Não, eu estou lembrando que nós somos donos disso aqui. Que é bonito, chique-chique de mandacaru. Eu cheguei em Flores, tinha uma senhora que fazia doce de chique-chique de mandacaru, doce de ovo, olha, que sabia sobreviver naquele ambiente. Como Lampião, seus cangaceiros, davam lições, mostrando como era que aproveitava a natureza, como comia, como se defendia, o misticismo, a religiosidade. Vamos nos voltar para isso, o que é nosso, minha gente. Às vezes é tudo em inglês, eu não venho não, que eu não quero saber disso não. Vamos conversar por aqui, por ali, por modo. Vamos conversar com o nosso povo, com o nosso matuto, o nosso feirante. Viu? É esse apelo que eu queria fazer a vocês. Vamos falar usar o que é nosso. A caatinga é nossa, o Rio Pajeú é nosso. Viu? Muito obrigada. E o São Francisco também. Mais alguém na mesa quer se posicionar e falar? Então, agora,
pronunciamento, a palavra está franqueada aos convidados. Então, se algum de vocês quiser falar, esse é o momento. Bem querida, então, vamos dar sequência e chegar a hora do juramento da posse. Os acadêmicos prestarão o juramento solene. Após o juramento, assinarão a ata de posse por ordem alfabética e receberão os seus respectivos diplomas. Eu convido para proferir o juramento nossa acadêmica Maria Verônica da Silva. Prometo, como membro da Academia de Letras do Sertão Pernambucano, honrar as letras e a língua pátria, e tudo fazer para incentivar o amor pela literatura, pelas artes e pelas tradições do sertão pernambucano. Juro ser fiel ao Estatuto e ao regimento interno da entidade, contribuindo para o seu crescimento e para o da sociedade na qual se insere. Entendo a responsabilidade do compromisso que ora assumo de fazer o mundo melhor por meio das ideias que divulgo, daquilo que escrevo e da produção artística e cultural desta região. Obrigado, Maria Verônica. Acadêmicos e acadêmicas. Agora, vocês precisam partir de João Rincó, assinar a ata de posse. Convido o professor Diessa para gerenciar este momento. As fotos. Uhum. Fica aqui. Luana Maria de Lima Nascimento.
Luiz Fernando Nogueira Pereira, Luiz Bancará. Agora convido Maria Lúcia Alves de Lima. Tu não tirou do vídeo a foto. Acho que é melhor botar lá pro outro lado. Maria Marisa Cavalcante. Maria Verônica da Silva. E Zuleide Vieira Lima Feitosa. Parabéns e sejam bem-vindos novos confrades e confreiras ou vice-versa. Mas, meu gente, a vida é feita de mudanças. Então, é chegada a hora e outra mudança. Essa diretoria atual, a qual eu estou presidente pelos próximos minutos, eu convido a nossa acadêmica Cecília Souza. Cecília é a nova presidente da Alesp, Academia de Letras, setor pernambucano. Vou falar aqui primeiro
mas em sequência ela vai ficar com a fala dela. Vou, em seguida, os agradecimentos, mas o encerramento com ela, será com ela. Estamos chegando à reta final deste momento tão importante. Saibam, novos confrades e confrades, que esta seleção não foi nada fácil. Se hoje vocês tomam posse, é por mérito próprio, conquistada com o máximo de rigor. Portanto, venham com coragem para agir em prol da nossa academia. Sejam portadores do novo, para que o novo possa prevalecer. E ele sempre prevalecerá, de uma forma ou de outra. Chega também o momento da transição da presidência, com a formação de uma nova diretoria. Foram 4 anos de trabalho e uma equipe que, dentro do que foi possível, e muitas vezes enfrentando o que parecia impossível, contribuiu de forma decisiva para o bom funcionamento desta instituição. Foi necessário estabilizar, organizar e dar visibilidade à academia. Agora é tempo de promover mudanças que tragam avanços e impulsionem o crescimento ainda maior. E é por isso, Cecília, que eu desejo pleno êxito, exposição e sucesso na condução da Academia de Letras Sertão Pernambucano. Boa tarde, pessoal. Eu esqueci que eu sou baixinha, tenho que baixar o microfone. Bom, fica difícil, né? Substituir uma pessoa, um presidente como Gilberto, né? Mas, como ele vai ficar do meu lado, né? Aí vai dar tudo certo, eu creio. Então, assim, ele também já falou para vocês, né? Sejam bem-vindos e que venham somar. E ele falou até umas palavras aí bonitas, né? Para vocês. Então, aí eu ainda digo, eu ainda acrescento, né, o que eles falou. Que vocês, que é uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco, fazendo parte dessa academia, pois, como ele falou, vocês conseguiram, né, por mérito próprio, né? Certo, vocês foram indicados por alguém, mas vocês passaram por uma peneira, tinha muitos inscritos, né? Tinha muitos inscritos e desses muitos, né, saiu esses 7 e ainda passou os 7, foi lá para a diretoria, né, para que eles aprovassem. Então, mas vocês estão aí, estão onde estão hoje por mérito próprio, porque se vocês não tivessem requisitos para isso, não tinham sido escolhidos. Então, assim, sejam muito bem-vindos. E o que eu quero falar agora de Cecília, assumindo a presidência no lugar de Gilberto. O compromisso que assumo hoje, que é de continuar o trabalho do meu antecessor Gilberto Gomes, que tanto fez e faz pela Alesp, como presidente dos últimos 4 anos. E não é só isso. A primeira posse da Alesp foi em 2017. E Gilberto, desde então, está na diretoria, né? Na primeira diretoria, ele já começou como tesoureiro. O presidente era Alberto. Depois ele foi para a segunda, 2 anos depois, aí foi a Maurílio, presidente, Gilberto lá na diretoria. E até hoje na diretoria. E vai continuar na diretoria. Porque daqui a pouco eu vou apresentar a nossa diretoria composta, né? Então, aí... Eu estou nervosa, viu? Não é todo dia que a gente elege presidente e toma posse, né? A presidência de uma academia de letras.
4 anos. Espero que possa continuar os trabalhos que você iniciou, Gilberto, e contar com sua ajuda e demais membros da nossa querida LESP. Eu espero poder contribuir com o seu crescimento, ainda mais, né, levar o nome da LESP mais além, né, para a LESP crescer e ter um reconhecimento como uma entidade imprescindível à cultura sertaneja. Agradeço a confiança de todos ao me elegerem, né, para presidir esta entidade e poder sentir a alegria que estou sentindo agora. Obrigada. E é isso, pessoal. Ela é a pessoa mais indicada para assumir essa presidência. Pensem o seguinte: vocês passaram por uma seleção que não foi dada fácil. E nós fizemos questão que essa seleção não fosse dada fácil. Pesadíssima. A banca, ela tinha a função de pesar o máximo que pudesse, para aviar tudo. Então vocês podem com certeza. É porque vocês têm que estar comigo, têm que fazer parte, arregaçar as mangas e dar sequência para o trabalho da LESP para crescer mais. Então é o seguinte, agora eu vou ler aqui os agradecimentos. Agradecemos ao público presente por esse momento tão significativo. Ser acadêmico é uma honra e um motivo de grande alegria. Recebemos os nossos confrades com satisfação, desejando que venham somar a nossa academia. Agradecemos a Serginho Godoy e ao presidente da Câmara de Vereadores, Renato, pela gentileza e disponibilidade deste espaço. Nada mais justo do que, para encerrar essa sessão, do que essas pessoas. Deus quer ser vontade. Bom, pessoal, nada mais temos a declarar, a falar, declarar e encerrar essa sessão. Vamos lá, presidente. Nada mais justo que ela, essa sessão.